Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Conexão HD, o podcast da Pascoaloto, onde a gente faz um bate-papo descontraído sobre inovação e carreira. Nesse episódio, a gente vai fazer um episódio super especial em comemoração ao Dia das Mulheres, que é o dia 8 de março. E a gente trouxe 3 convidadas incríveis aqui para falar um pouquinho sobre empoderamento feminino no ambiente de trabalho. Tudo bem, meninas? Como é que vocês estão? Tudo ótimo. Vou aproveitar para apresentar vocês um pouquinho, tá, gente? Então, eu tô aqui com a Rosana Camargo, que tem 15 anos de empresa aqui na Pascoaloto. Ela é a nossa gerente de recursos humanos, business partner, e o seu time ele tem foco em responsabilidade social, ESG com foco social e diversidade e inclusão. Tudo bem, Rô? Tudo ótimo. Prazer estar com vocês. Prazer também, meninas, tá? Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer a gente poder ter um espaço para conversar, ouvir, né, novas propostas, também conhecer da carreira de cada uma das pessoas que contribuem mesmo para cada vez mais a gente fomentando esse espaço que já é feminino, mas que ainda precisa de mais mulheres aí para a gente crescer cada vez mais. É ter a sororidade, né, que eu acho que é a coisa mais importante. Com certeza. A gente também trouxe a Jade Caroline. A Jade está na empresa faz 1 ano e 5 meses e trabalha como operadora nas nossas carteiras de consórcios. Tudo bem, Jade? Tudo bem, pessoal? Bom, obrigada pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui com vocês, dividir nossas experiências e histórias, né? E acredito que vai ser um bate-papo super bacana. Eu também estou aqui, pessoal, com a Márcia Negrisoli, que é advogada diretora da Maia Sociedade de Advogados e presidenta da OAB de Bauru. Tudo bem, Márcia? Tudo ótimo, melhor agora. Muito bom estar com vocês. Eu agradeço ao convite aí do Pascoaloto e acho que a gente vai fazer um bate-papo muito legal sobre mulheres. Perfeito, pessoal. Eu falando um pouquinho sobre mim, eu sou a Nicole Saraiva, sou analista de comunicação e marketing aqui na Pascoaloto e é uma honra ser host de vocês aqui no episódio de hoje. A gente vai ter um momento aqui bem descontraído para falar um pouquinho sobre as nossas carreiras, né? Nós que somos todas mulheres aí lutando nesse ambiente corporativo, que é um espaço que, como a Rô falou, agora já é nosso, mas por muito tempo foi um espaço muito masculino, né? Tanto no ambiente corporativo quanto na carreira de advogados, né, de direito. Então, aqui na Pascoaloto, a gente sempre gosta de falar o quanto a gente é uma empresa representativa. Diferente de muitas do mercado, a nossa maioria é feminina, né, Rô? É isso mesmo. 70%, né? A gente olha hoje do nosso quadro formado por mulheres, 60% lideranças femininas. Então a gente olha toda essa força, né, de trabalho e também olhando a oportunidade de emprego que é dado para muitas pessoas, né? Para muitas mulheres que necessariamente às vezes pararam um momento na carreira ou para tomar conta da família, enfim, e de repente elas falam, eu quero voltar para o mercado de trabalho. Então também são todas essas oportunidades que são dadas, mesmo para o jovem ou para a mulher jovem que entra com 18 anos ou para aquelas que já passaram dos 50. Eu mesma entrei na empresa com 43 anos, né? Quando eu me separei, mudei de cidade, aí precisava cuidar dos meus 2 filhos, né? Porque aí eu virei mãe solo mesmo. E aí eu tinha ficado muito tempo fora do mercado de trabalho. E cheguei aqui, eu não conhecia nada na cidade, um pouco desesperada, não vou negar, né? Porque eu pensei mercado de trabalho, passei dos 40, né? Porque sempre tem aquele fantasma. E aí me deparei com a Pascoaloto. E aí eu falei, eu nem sabia o que fazer em empresa, porque eu precisava trabalhar. E a partir do momento que eu entrei, eu me apaixonei. Comecei na operação, né? Comecei na cobrança e fiquei ali 2 anos. E aí, depois de 2 anos, logicamente, com 2 filhos, então eu precisava ganhar mais, eu já tinha feito faculdade, então eu vi aquela oportunidade de crescimento. E aí eu comecei a fazer minha carreira. E aí eu não tive como alguma coisa que me impediu, né? Muito pelo contrário. Eu conheci pessoas fantásticas, eu entrei no mundo do RH sem saber o que era recursos humanos, tá? Falo isso muito claramente. Eu era apaixonada pelo nome, mas tinha aquela coisa um pouco romântica, sabe? Uhum. Pessoas. E aí, quando eu me deparei, era um mundo totalmente diferente, falando de AD, né? Que aí você tem que fazer uma série de coisas, trabalhar com pesquisa de clima. Eu não entendia nada daquilo, então aí eu precisei estudar.
E aí eu fui estudando, fazendo no começo, eu não tinha dinheiro. Então eu pegava muito curso livre do Senac para fazer, para entender de RH, até a hora que eu fui crescendo um pouco mais. Aí eu fiz uma faculdade de gestão de pessoas, né, uma pós. Aí depois fiz uma outra faculdade. E aí eu não parei mais de estudar. Então eu acho que eu não tive nada que me impediu de crescer. Conheci pessoas maravilhosas, mulheres fantásticas. Eu tenho o prazer de trabalhar com a Juliana Dorigo. Ela é a nossa, se leva, eu Ela respondo, é é CHRO. CHRO, né? Eu respondo direto para ela. E é uma felicidade, sabe? Ter essa trajetória ao lado de mulheres tão poderosas, sabe? Que elas fortalecem. Então, eu acho que a questão do fortalecer que é muito mais importante. Sempre dar a mão. Foi como eu falei, da sororidade. Então, você sempre hoje, eu me coloco aí, tá? Eu tenho um cargo de gerente, eu estou como gerente, tá? Mas isso não quer dizer que eu vá ser sempre gerente. As coisas podem mudar, a gente não sabe. Mas o mais importante é você ter esse mesmo olhar para as outras pessoas que estão começando. E é esse olhar que eu tenho até hoje. Então, quando eu vejo alguém que me procura, que precisa de ajuda, é você sempre ter esse olhar generoso, porque foi isso que eu tive. Então, a oportunidade existiu porque pessoas generosas também foram comigo. Então, eu acho que isso é o mais importante. Então, eu agradeço bastante, né? É um prazer trabalhar com a Nicole, eu amo o pessoal do marketing, a Pérola está ali. Pérola, I love you. E é isso. Então, eu acho que é bom demais a gente ter essa troca, conhecer gente, sabe? E ter essa conexão mesmo. Tá. Eu acho muito legal, né? Você falou que você já tem 15 anos de empresa, eu tô mais ali pertinho da Jade, eu tenho 1 ano e um pouquinho também. Eu comecei na empresa, na verdade, como estagiária, né, do time de sucesso do cliente, de um produto específico nosso. Depois, eu passei para analista de sucesso de cliente também no Pagou Fácil, que é uma das nossas soluções. E hoje, estou como analista de comunicação e marketing. Então, foi um crescimento muito grande. E tudo isso eu sempre pude contar muito com o apoio do pessoal lá de dentro, né? Eu falo, pelo menos na minha experiência, eu sempre tive lideranças femininas, assim, diretas, né? As minhas líderes diretas, gerente, assim, a maioria sempre lideranças femininas que estavam me apoiando durante toda essa trajetória, me incentivando e me ajudando também a alcançar outros marcos e a me desenvolver para que eu pudesse ir um pouquinho mais para perto da minha área, tem ali mais a ver com o jornalismo, que foi no que eu me formei para trabalhar na empresa. Então, eu acho muito legal, porque tem toda essa rede de apoio, né, que também está envolvida em trabalhar ali dentro. E a Jade, que entrou também um pouquinho junto comigo, como que foi para você, Jade, essa experiência de entrar na empresa? O que te motivou a vir para Pascoaloto? Bom, eu era de uma cidade do interior, aqui de Bauru mesmo, Tupã. E eu vinha visitar amigos aqui em Bauru e eu me apaixonei por Bauru quando eu visitei já a primeira vez. Minha cidade ela não tem muita oportunidade, uma cidade com a mente fechada, as pessoas no caso, né? E me motivou a vir em busca dos meus sonhos, né? Que uma frase que eu sempre usei em toda a minha vida é que eu sou uma pessoa movida a sonhos. Então eu sonho, eu vou, eu busco, eu realizo. E não paro até eu conseguir. Então foi isso que me trouxe para cá, por ser maior, eu poder conseguir conquistar as minhas coisas. E eu entrei na Pascoaloto através de uns amigos daqui que já trabalhavam, que tem uma história linda dentro da empresa também, que eu pude acompanhar de perto. E me despertou uma coisa que eu falei, eu quero fazer parte disso, eu quero conhecer, porque eles começaram lá de baixo também, não de baixo, né, mas de degrau em degrau, no caso, e eu vi o crescimento deles, e eu falei, que bacana, é possível, e é através do mérito da pessoa, não é o gênero, não é a raça, não é nada que vai interferir nisso, né, é a dedicação e o mérito dela. E aí, até que eu entrei na Pascoaloto, me apaixonei, estou lá até hoje, pretendo ficar por muito tempo, crescer dentro da empresa também. Estudei jornalismo, assim como você, no caso, quando eu era lá de Tupã, só que eu acabei trancando a faculdade devido a um acidente que eu sofri um tempo atrás. Aí eu não voltei ainda, mas é uma área que eu também sou apaixonada, destacando aqui. Vai voltar. Ai, eu amo, com certeza vai voltar. E você, Márcia, como que foi a sua experiência, né? Você é uma mulher dentro do direito. Eu amo essa coisa porque, gente, a minha mãe tá se formando em direito agora, depois de 47 anos. Ela tá estudando bastante para entrar nessa área também, é apaixonada. E mulheres como você, que ocupam cargos de liderança dentro do direito, né?
são sempre uma inspiração para outras mulheres que estão seguindo essa trajetória, ainda mais aqui em Bauru, que a gente tem diversos polos, né, de faculdades ali voltadas para esse mercado. Como que foi para você a sua experiência no direito, nesse mercado que, por fora, ele é visto muito dominado por homens, né? Mas você conseguiu desbloquear uma conquista muito grande aqui em Bauru, de muito sucesso para nós mulheres, que foi alcançar a presidência, né? E hoje ser presidenta da nossa subseção da OAB daqui. Como que foi essa sua trajetória? Bom, sempre de muito focada em estudo e conhecimento, né? Então não é muito diferente da trajetória de vocês, embora as histórias, né, trilhem caminhos diferentes, mas eu sempre fui uma pessoa muito focada em estudar, né? Então eu terminei a faculdade em 2001 aqui em Bauru. Aí logo na sequência eu fui fazer uma especialização em Direito Civil, Processo Civil. Finalizei essa pós, eu fui fazer um mestrado em Direito Constitucional e na sequência já comecei a lecionar, né? Então já comecei a dar aula nas faculdades de Direito e dou aula até hoje, né? Inclusive você falou da sua mãe e me lembrou de uma história, eu tenho 2 alunos na mesma sala, que é mãe e filho fazendo a faculdade legal. juntos. Eu acho essa história incrível, muito linda. E então comecei a lecionar lá mais ou menos em 2010, na mesma época em que eu comecei a participar mais profundamente das atividades da OAB, né? Então fui participar das atividades das comissões, aí eu fui convidada a presidir a Comissão de Direito Empresarial, que é a minha área de atuação, né, na advocacia. E aí me apaixonei ali pelas atividades da instituição, porque são muito variadas, é uma gama muito grande de coisas que a gente faz dentro da OAB, né? Ela tem esse perfil de agregar muitos assuntos. E aí fui convidada a participar de diretorias, presidir a Comissão da Mulher Advogada. Nós temos na OAB um núcleo que é uma escola superior da advocacia. Eu também coordenei esse núcleo, né? Fiz parte de 2 diretorias, a primeira vez como secretária adjunta, depois como vice-presidente. E quando eu estava ali no meu último ano de vice-presidência, né? Na época era o Alessandro Bien, o presidente da OAB, isso foi em 2018, ele me fez o convite, ele falou, Márcia, já passou da hora de nós termos uma mulher, né, aqui no comando da nossa instituição, em Bauru, e eu acho que você está preparada, que chegou esse momento, né? Que já passou esse momento, mas nós temos aqui uma mulher que talvez possa estar preparada, né? A gente nunca sabe se vai estar só passando mesmo. Então ele me fez o convite para concorrer às eleições. E aí eu não sou de desperdiçar oportunidades, né? Então toda a oportunidade que eu tenho eu agarro com unhas e dentes e vou em frente, sigo naquilo. E aí eu falei, então vamos em frente, né? Se é o grupo que acha que eu tenho condições, porque eu acredito muito que nesses processos eleitorais a gente não pode ser candidato de si mesmo, né? Isso vale para a política partidária. Precisa de um grupo acreditar que aquela pessoa é capaz e que é o momento dela estar ali naquele espaço. Então foi um movimento muito bacana de homens e mulheres que entenderam que lá em 2018 era uma mulher que ia concorrer às eleições. E assim foi, né? Não foi fácil, foi um processo bastante difícil, pesado, né? De muita desconfiança também daquelas pessoas que achavam que talvez eu não daria conta por ser mulher, né? Porque eu era mãe, eu era filha, eu tinha meu escritório, eu tinha, enfim, a história de tantas e tantas mulheres que equilibram vários pratos, né? Sim. Então veio um movimento também de muita desconfiança e eu tive que passar por isso, mas eu foquei no meu objetivo, né? Muito focada e deu tudo certo, né? Fui eleita lá em 2018 como a primeira mulher a presidir a nossa instituição aqui em Bauru. A minha advocacia sempre foi na área empresarial, desde 98. Eu estou num escritório de advocacia, o MAI, a Sociedade de Advogados, né, onde eu entrei como estagiária e aí também fui galgando os meus espaços. Hoje eu sou diretora, a única mulher diretora também, né?
E embora nós tenhamos outras mulheres no escritório também capacitadas, né? Eu acho que é importante também reconhecer o papel das primeiras, abrindo os caminhos para que as Sim, demais com certeza. alcancem, né? Então não é a primeira mulher, estamos satisfeitos, seja em qualquer cargo, não, né? Mesmo na OAB, eu quero que muitas mulheres venham depois de mim. Né? Tem que ser apenas a primeira, né? Apenas a primeira. Apenas a primeira e dar a mão, né? E inspirar realmente outras, e eu digo inspirar com toda a modéstia, no sentido de que outras mulheres vejam e falem assim, não, se ela conseguiu, eu também posso, né? Se uma mulher dá conta, eu também vou dar. E é esse que é meu objetivo, é inspirar, é trazer outras mulheres sempre comigo, né? E você disse que o mundo jurídico, ele é muito masculino, de fato ele é, né? Ele é um mundo onde as mesas de reunião, elas sempre têm uma preponderância masculina, sim, né? E eu já tive muitas situações onde, mesmo clientes, né, eles queriam ouvir a opinião do homem, e não, hoje não mais, mas né, preteria a opinião da mulher, queriam ouvir a opinião do sócio homem, né? Então isso é uma realidade. Mas em números, as mulheres já ultrapassaram a quantidade de inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil em relação a homens. Então somos maioria no Brasil, né? 51,5% já é de mulheres, né? Acompanhando inclusive IBGE, né? Então nós já somos maioria na nossa instituição, em termos nacionais mesmo. Mas, de fato, participando ativamente da instituição, esse é um caminho que a gente tem percorrido e que tem sido fortalecido a cada ano. Aqui na UAB Bauru, a Rô já presenciou isso várias vezes, é um movimento muito grande de mulheres participando da instituição e cada vez mais mulheres, e isso me deixa muito feliz. Acho que esse engajamento é importante, né? Quanto mais a gente ocupar esses espaços, mais esses espaços vão se abrir para a gente também se moldar para a nossa realidade, né? Sim. E aqui na Pascoaloto a gente tem algumas iniciativas também que são focadas nisso, em abrir essas oportunidades, em abrir realmente um espaço de capacitação e desenvolvimento para que as nossas mulheres entendam que, apesar delas terem um espaço ali no dia delas, onde elas têm um trabalho de meio período, que elas vão trabalhar para sustentar suas famílias, seus salários, que em paralelo elas também podem ser capazes de muito mais, de estudar, de se desenvolver como empreendedoras também, o que é muito legal. A Rô, ela tá ali de pertinho acompanhando 2 programas muito especiais para nós, que é o Sebrae delas, né, Rô? Em parceria com o Sebrae para fazer aulas e desenvolvimento profissional para empreendedoras mulheres, e também o Empodera-se, que a gente vai ter uma nova edição daqui a pouquinho, né, Rô? Agora em março também. Você pode falar um pouquinho mais pra gente desses programas? O Sebrae delas, ele é uma proposta muito interessante, porque a gente vive ali na empresa, né? E a gente vê que as mulheres trabalham ali 6 horas, né? Então, para ter aquele emprego CLT, né? Com seus direitos, enfim. Só que elas complementam a renda. Então, todas elas, né? A grande maioria, não falo todas, né? Mas a grande maioria faz bolo, faz unha, organiza festa. Então, elas fazem um montão de coisas, mas na informalidade. Então, veio a proposta, falou assim, por que não, né, você começar a se profissionalizar, estudar sobre isso, já que é a sua segunda fonte de renda. Então, o Sebrae delas tem essa parceria com a gente, que é para realmente essas mulheres terem ali a aula. A gente, no começo, trazia o Sebrae no formato presencial. Depois, a gente também começou a olhar, porque a gente depois, é o primeiro ano, aí depois você vai vendo o que você pode melhorar. E aí a gente pensou numa outra proposta, porque mesmo fazendo um contraturno, né, então quem trabalhava de manhã, aí fazia à tarde. Só que a gente viu que não eram todas as pessoas que estavam participando e falaram, poxa, eu não posso participar. Por quê? Porque eu tenho que ir embora para casa, porque eu tenho que tomar conta dos meus filhos, que a minha mãe toma de manhã. Então eu falei, gente, então vamos mudar o formato, vamos no online. E a gente vai se adaptando. E com isso, essas mulheres, elas fazem esse curso, é rápido, tá? O que é bacana é que, além de se profissionalizar,
aprender o que é uma MEI, tirar CNPJ. Elas também aprendem a mexer com o Instagram para aumentar as vendas, enfim. Então, elas aumentam. Então, isso é maravilhoso. O segundo programa que a gente tem é o Empodera-se. O Empodera-se é um programa para empoderamento feminino, mas principalmente, não somente para isso, mas voltado muito para as mulheres vítimas de violência, tá? Isso é um problema que a gente sabe que é real, né? O Brasil, infelizmente, né? A doutora Márcia está aí, pode saber os números bem melhor. É um número que cresce de feminicídio, né? De agressões. A gente sabe que é um momento muito difícil. Então, teve a pandemia, então as mulheres ficaram dentro de casa, fechadas, e por isso a violência aconteceu. Péssimo. Aí, tá bom, começa a vacinação, as mulheres voltam ao mercado de trabalho, aumentou a violência. E aquilo foi assustador. A gente fala, não, pera, primeiro estava fechado, por isso que deu a violência. Agora ela voltou ao mercado. E aumentou. E com isso, o que a gente trouxe? O programa Empodera-se. Então, o programa Empodera-se é onde a mulher sabe que dentro da empresa ela tem o apoio necessário para sair desse ciclo de violência. E o que é mais interessante é que hoje as mulheres já estão entendendo que a violência não é só física. Porque algumas mulheres achavam assim que o grito, a ameaça, né, você pegar as coisas de uma mulher, você quebrar o celular, você não deixar ela ter uma conta corrente, enfim, que isso não era um problema. O problema era o tapa, era o soco. O tapa e o soco, ele já é o ápice, porque ali depois pode acontecer uma tragédia, aquilo pode ser irreversível. Então, dentro da empresa, elas sabem do programa Empodera-se. O programa Empodera-se, ele vem com essa proposta de trazer essas mulheres para dentro dessa sala que a gente tem, que é de uma escuta, de um acolhimento, só que a gente quis fazer uma coisa diferente também. Porque a gente não queria que as pessoas tivessem uma ideia do Empodera-se assim, tá ali o pessoal que entra na sala, que é as mulheres que apanham. Ninguém quer fazer parte desse lugar, desse clube, dessa situação. Então, a gente quis trazer outras mulheres que não sofrem e não sofreram violência, mas conhecem, porque elas têm uma irmã, uma cunhada, uma prima, uma mãe. Então, a gente quis fazer uma rede de sororidade. Então, ali, de fato, tem mulheres que sofrem violência, mas tem mulheres que não sofrem. Elas vão funcionar como uma rede de sororidade. E, com isso, ali, elas percebem que elas têm um apoio emocional, porque a gente dá toda a assistência psicológica, a parte social, porque tem situações que, infelizmente, a gente tem que tirar mulheres de um ciclo de violência muito forte. Então, você tem que resgatar aquela mulher, ela tem que sair de casa. Às vezes, ela sai com os filhos, a gente tem que ter o apoio do Instituto Elas, assim como o CRM Marília, tá? Para a gente poder tirar essas mulheres, arrumar uma moradia, para que essa mulher possa, né, sair desse perigo, né, iminente ali, né, que pode uma possível morte, e aí ela ter a garantia que o que for acontecer com ela não vai prejudicar ela dentro da empresa, porque ela precisa do emprego, ela não pode ficar sem emprego. Então, se ela fica sem emprego, ela não tem como sair desse ciclo de violência. Então, é por isso que a gente está lá. E com isso, a gente fez, né, a parceria junto aí com a OAB, que é a OAB por Elas, para elas terem esse apoio jurídico. Porque muitas vezes o homem fala assim, né? Vamos supor, você ganha pouco, você não sai nunca daqui, porque sou eu que sustento. Acha que a pessoa não vai conseguir se bancar sozinha, né? Você não tem como sustentar essas crianças, você não tem como... E vai criando aquilo que ela vai passando a viver naquele terror psicológico que ela passa a acreditar. E aí, ele fala, você não tem dinheiro para se separar, vai arrumar advogado aonde? Não, calma, nós temos a OAB por Elas. Entendeu? Então, a gente quer trazer essa proposta que é para fortalecer essa mulher. Quando ela consegue se libertar, gente, olha, é fantástico. É uma coisa que é comovente. Não tem como, até hoje eu me emociono, porque eu acho que durante muito tempo, quando eu era jovem, que eu fiz técnico de química, eu tinha um sonho, que eu falava que eu queria ir no Pará, trabalhar num projeto Rondon, para ajudar as pessoas lá no Pará. E eu não fui para o Pará, tá? Isso não aconteceu.
Mas eu acho que sempre tem um chamamento na sua alma, que eu acho até que é muito mais do que isso, é uma serendipidade que a gente fala, que é alguma coisa que te puxa e te leva. Então, eu não fui para o Pará, eu não fui ajudar os índios, eu não fui fazer nada lá, eu faço alguma coisa muito mais forte aqui. Sabe? Nada contra quem ajuda alguém em qualquer lugar, mas eu estou falando que eu não tive como ir para lá, mas eu posso fazer alguma coisa mais bonita aqui. Então, eu acho que o sentido de eu tentar ir na Pascoaloto não é por acaso. Sabe? Eu acredito mesmo nisso, que Deus te coloca em algumas situações e vai te costurando os caminhos, fala assim, olha isso, queria ajudar? Ajuda aqui, ó. Então, eu acho que eu sou tão apaixonada pela empresa, porque ela possibilita que isso aconteça de fato. E você salvar vidas, resgatar pessoas de uma situação de violência, que essa mulher possa se empoderar, que isso, quando eu falo das mulheres cis e das mulheres trans, tá? O Brasil, infelizmente, é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Promove, né, o movimento trans, utiliza de vídeos, de filmes, mas mata, sabe? Então, tem esse lado muito cruel. Então, a gente precisa combater. E você só consegue combater com força, sabe? Força no sentido de união, de trazer essa mulher para cá, com amor, sabe? E tendo um olhar sempre generoso, acolhedor, para as pessoas poderem mudar a situação. Então é isso. Então o Empodera é ser esse programa. Eu acho que eu me empolgo muito, porque eu sou apaixonada, tá? E eu acho que é para falar que quem estiver ouvindo, porque pode estar acontecendo, né? E aí alguém fala, não tem solução. Tem solução, tá? Então, pode me procurar, procura o RH, vem conversar, que tem uma solução. E participa do Empodera. Se a gente vai estar no mês de maio, né, Nicole? A gente vai rodando cada site. Todos os sites. Porque a gente quer o quê? Que funcione como uma rede de sororidade. Se a pessoa não vai, a amiga dela foi e fala assim, não, tem solução, eu tive lá e vi um negócio que chama Empodera-se. Então, é por isso que nós precisamos estar. Precisa falar. A gente não pode parar de falar. O país, infelizmente, é machista, mata mulheres. Então, a gente precisa mudar. E o mais importante, o recado é dado. Não dá para entender, porque é insano, não tem palavras, é irresponsável. Todo homem nasce de uma mulher. Simples assim. Simples assim, então, né? E esse olhar de acolhimento, acho que sem julgamento também. Sem julgamento. Porque esse olhar de julgamento, ele é muito paralisante para aquela mulher que já sofreu uma violência ser vista naquela posição, né, de dó, um olhar de pena. Dentro do AB por Elas, a gente trabalha muito isso, porque obviamente que cada uma de nós tem uma carga cultural. Sim. E lá internamente a gente pode fazer um pré-julgamento, né? Então ouvir uma história e falar, poxa, mas você não sai disso porque você não quer, né? Então a gente precisa se libertar desses pré-julgamentos, porque a gente não está na pele do outro, a gente não sabe quais são as situações que essas pessoas estão passando e por que elas não saem, né? Então sair desse espaço de julgar é essencial para a gente lidar com essa temática. E eu fico muito feliz de ouvir, né, esses projetos, porque assim, primeiro falando do Sebrae, né, essa parceria, é muito interessante esse olhar que vocês têm de fazer o online. Porque aquela mulher que precisa ir para casa, porque ou ela cuida de um idoso, ou ela cuida de uma criança, ela não tem a possibilidade de fazer hora extra, de ficar mais. A empresa tem que parar e pensar, né? Eu preciso de uma política que fortaleça essa mulher, de inclusão dessa mulher, né? Então é muito legal isso. E dentro do AB por Elas, né, que a gente tem essa parceria, a nossa finalidade não é só uma orientação jurídica, a gente fala muito em acolhimento jurídico, né? É acolher essa mulher e ela poder ter a informação necessária para ela sair do ciclo da violência, que é o mais difícil. Né, os estudos mostram que a mulher ela demora aproximadamente, isso em média, 7 anos para sair do ciclo da violência. E que na grande maioria dos casos, ela sai do ciclo quando a violência começa a ir para os filhos. Então, a violência que era só com ela começa a passar para os filhos.
Então é um momento que ela toma coragem e sai do ciclo da violência. Isso com pesquisas. Tem aquela ruptura, né, de eu estou nessa situação, eu Mas vou meu sofrer filho, isso, mas eu tô fazendo isso pelo meu filho, Exato. porque eu preciso sustentar meu filho, porque é meu marido que sustenta a casa, etc. Mas suportável o filho passar pela mesma coisa, acho que realmente deve ser muito duro para qualquer mãe. Não Muito tem difícil. sentido. E por essas pesquisas a gente vê que, em regra, né, claro que tem todo tipo de situação, mas na média, a violência, ela começa a ir para os filhos quando aquele filho, aquela menina ou menino vão ter ali por volta dos seus 9 anos, que está um pouquinho maior, né? Então veja como a mulher acaba demorando também, né, para sair desse ciclo, porque até então ela aguentou. Ela tá aguentando, eu vou aguentar porque é bom para os meus filhos ter o pai e a mãe juntos, né, independente da situação, porque financeiramente eu dependo e etc, né? Então ela toma essa coragem quando a violência passa para os filhos, né? Isso é muito importante porque é a cultura, né? É a cultura. Esses dias eu fiz um atendimento pelo AB por Elas e era uma vítima de feminicídio. Né? Ela tinha levado uma facada no pescoço e outra aqui, ficou na UTI. E eu conversando com ela estava muito calma, né? E eu tentando não ter nenhum tipo de pré-julgamento, mas ouvindo aquela história. E eu senti que era naturalizada a violência, por isso que ela estava calma. Né? Então ela estava assim relativamente tranquila porque existia uma naturalização da violência na casa dela. E a filha dela, ela contou para mim que a filha dela de 3 anos viu, né, esse momento de extrema gravidade e começou a apresentar problemas na fala. Imediatamente, né? Ficar um pouco gaga. Então veja como isso, ainda que a violência não seja na criança, como isso afeta e reflete para a vida toda. É mesmo. E a gente está falando de uma sociedade que é muito violenta, né? Como a Rô falou, o Brasil é um dos países que mais mata mulheres e mais mata mulheres trans. E a gente tem aqui a Jade com a gente. Jade, como que é essa experiência de vida nesse quesito? E como foi para você também ter entrada na empresa e ter acesso a esses programas? Você já ouviu falar sobre algum deles? Já participou de algum outro programa da empresa também voltado para acolhimento de mulheres? Eu cheguei a ouvir falar bastante. Eu até me inscrevi no último passado do Empodere-se, mas aí, devido a algumas coisas, eu acabei não conseguindo participar. Foi uma pena, mas que bom que vai ter de novo. Vai ter de novo. Com certeza eu vou estar lá. É muito importante ter isso dentro da empresa, porque nesses casos, assim mesmo, tem muitas mulheres que elas acabam ficando com pena do parceiro que ela tá. Então, elas precisam entender que ela é uma pessoa forte e esses projetos passam isso para elas, né? Porque foi o que vocês dissem, quando ela vê que está mexendo com o filho, com aquilo que é mais precioso para ela, aí sim ela vai tomar uma posição, né? Mas no meu caso, assim, sempre fui muito bem recebida, graças a Deus, lá na empresa. Mas a gente, de diversas formas, a gente enfrenta muita coisa no dia a dia, seja na rua, seja num grupinho que a gente passa. Ainda bem que a empresa tem essa política de inclusão dentro dela, né? Então, lá dentro a gente não sofre nitidamente muitas coisas. Mas sempre acaba acontecendo uma coisinha ou outra que é chata no dia a dia, né? Mas ainda bem que é a minoria hoje. Então, cada vez está progredindo mais. E eu acredito que só tende a melhorar mesmo daqui para frente. Ai, que bom, né? É bom saber que os nossos programas, eles não estão só na teoria, né? Porque a gente falar que é uma empresa diversa, a gente ter isso na nossa política é o básico. Mas a gente conseguir ter certeza que isso está sendo efetivo e que está chegando para as nossas pessoas, sim, eu acho que é a melhor coisa. E grande disso é parte do trabalho da Rô aí. Meu não, nossa, projetos né? Dela. O Comitê de Diversidade e Inclusão também é outra paixão, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, ela é essencial, ela é fundamental. As pessoas, elas são preconceituosas, sim, né? A gente fala que as pessoas têm muitos vieses,
não tem problema ter viés, todo mundo tem viés. A pessoa ela precisa, né, ter esse autoconhecimento de saber que tem um viés e saber olhar para ele e não deixar com que ele atrapalhe, né, ali a vida de outra pessoa. Então, o Comitê de Diversidade e Inclusão, a gente trabalha com grupos, né, que a gente fala que são grupos subrepresentados, né? Subrepresentados por quê? Porque a gente vive numa sociedade estrutural e que realmente é muito preconceituosa, e aí a gente começa a falar de etnia racial, tá? Existe sim, o país é racista, tá? Isso é uma coisa mesmo que é histórica, a gente sabe disso, né? Teve um atraso cultural, muita coisa. Eu acho que o período de escravidão no Brasil foi um dos períodos mais tenebrosos, eu acredito que foi o mais tenebroso de todos, né? Eu estou até lendo um livro agora que eu nem tinha tomado conhecimento dele e já fiquei sabendo que esse livro está há mais de 10 anos aí, sabe? E eu estou fascinada pelo livro porque é muito interessante que ele é da Ana Maria Gonçalves, fala um defeito de cor. Eu não tinha ouvido falar desse livro. Esse livro já ganhou até prêmio, tá? E o que é muito interessante nesse livro, que ela tem uma personagem fictícia, que é a Kaindé. É uma menina de 8 anos que ela foi trazida da África, tá? Personagem fictícia, com 8 anos para o Brasil é escravizada. Então, essa personagem fictícia, na realidade, ela vai existir para falar de um personagem real que existiu da história, que eu não vou contar a história aí toda, né, para dar spoiler aí do livro, mas o que eu achei mais bacana é que a personagem é fictícia e ela tinha um desejo, Ana Maria Gonçalves, ela era publicitária e resolveu abandonar a publicidade para se envolver nesse livro. Então, ela mudou para Itaparica, passou 2 anos em Salvador, só que todo o registro, o livro, ele tem 997 páginas, tá? Todo o registro de pesquisa histórica em Ministério do Trabalho, jornalístico, aonde ela pôde fazer pesquisas em biblioteca, tudo isso é real, tá? Então, ela vai relatar o século XIX, de um período de escravidão no Brasil que, de fato, aconteceu. Então, a personagem é fictícia, mas tudo ali é real. E esse é o momento da história que ninguém pode negar. Então, por isso que o Comitê de Etnia Racial é um grupo de pessoas subrepresentadas. O Brasil, mesmo com a libertação, né, dos escravos pela princesa Isabel, que, né, não aconteceu isso, né, a gente sabe, isso aí se aprende na escola, mas não foi tão bonito assim, né? Então, as pessoas, elas, né, foram libertas, depois elas foram favelizadas. É isso que aconteceu, tá? Então, tem uma desigualdade muito grande, né, no mercado de trabalho, enfim, das pessoas terem acesso. E aí a gente tem outro grupo também do Comitê de Diversidade e Inclusão, que é o LGBTQIAPN+. As pessoas têm preconceito, sim, tá? Pessoas trans, pessoas lésbicas, enfim. O mundo é muito cheio de preconceitos. Aí a gente tem do gênero, né? As mulheres, né? Como a gente falou também, aí estamos falando sobre elas agora, né? Então, também precisam estar aí. As pessoas com deficiência, porque o país, ele não atende, né, as pessoas com deficiência. O país não existe para as pessoas com deficiência, né? Não tem acessibilidade, não tem adaptabilidade, é uma série de coisas. E também aí a gente fala de gerações, que é aquela tua história, né? A pessoa passou aí dos 50 mais, né? A gente escuta coisas do tipo, nossa, tá com essa idade aqui? Por que não tá vendo novela da Globo repetida, fazendo um tricô, um crochê? Parece que a pessoa passa de determinada idade, então, ó, já era, aposenta já era, direto, morreu, não faz entendeu? Mais nada. Dando oportunidade para um jovem, né? Isso, o que está fazendo? Muito bem. Então, é por isso que a gente precisa ter esses comitês. Esses comitês, aí a gente tem as pessoas, fazem parte. Eu estou no comitê, né? Eu conduzo o comitê, mas quem faz parte, quem faz tudo nesse comitê, quando a gente faz todas as coisas que acontecem, são as pessoas que estão ali e que trazem as propostas, né? Ou vamos fazer isso, que nem o dia a gente trouxe, lá, uma discussão super legal, estava de férias, mas acompanhei, né? O Dia da Visibilidade Trans. Vamos ter outras coisas. Então, a gente faz uma série de coisas, né, que são desenvolvidas pelas próprias pessoas que estão ali. Então, aquele espaço é delas. As nossas reuniões, elas acontecem online, uma vez por mês, né?
E aí as pessoas elas vão trazendo as propostas, olha, Rosana, vi tal coisa, olha, a gente precisa fazer isso, vamos fazer tal coisa. A gente organizou agora, fazemos 2 feiras por ano, né? Então a gente fez primeiro uma feira, há 2 anos atrás a gente fez lá em Marília, né? Que foi a Feira da Diversidade, que foi o grupo LGBT que promoveu. Foi fascinante. Eles trouxeram para cada dia da semana, sabe, um evento. Eles foram buscar, eles que convidaram, eles fizeram tudo. Foi fascinante. Aí a gente fez a Feira da Diversidade Cultural, agora com 5 grupos. Vamos fazer outra agora em junho. E participam as pessoas que estão lá, porque também, de novo, dentro do comitê, a gente tem uma série de pessoas talentosas que fazem coisas, que produzem coisas tal, e outras pessoas da empresa. Então, esse momento do comitê é onde as pessoas falam, tem um comitê de diversidade e inclusão. A diversidade, ela é valor da empresa. Então, se você é preconceituoso, você não cabe aqui. Se você vai julgar, maltratar alguém, destratar alguém porque você não concorda, então você não pode estar aqui. Aqui a gente quer as pessoas sim, tá? A gente respeita as pessoas sim, e a gente não quer nenhum tipo de preconceito. Então, por isso que a gente fala, a gente tem uma política de diversidade e inclusão para que não aconteça nenhum tipo de distrato, preconceito dentro da empresa. A gente gostaria que fosse assim no mundo, mas não é. Sim, mas se a gente puder começar a fazer bonito aqui... A gente vai dar um exemplo para quem está do lado de fora, né? E eu acho que vai ensinar muita coisa para muita gente. Porque, assim, vamos pensar no nosso tamanho, né, de dimensão. São mais de 15 mil CIs, né, que são os nossos clientes internos, como chamamos os nossos colaboradores. Mais de 15 mil pessoas que são impactadas diariamente por essa política, que vão passar esse conhecimento também para os seus filhos, que dentro da nossa empresa já são mais de 21.500 mil, então já é uma cidade de pessoas que estão aprendendo e se desenvolvendo também com a convivência. Eu acho que é a convivência com diferentes histórias, diferentes perspectivas, porque toda visão de mundo que a gente tem vem dessas nossas experiências. Então eu acho que promover um ambiente que dá liberdade para a pessoa poder ser como ela é, se sentir à vontade estando lá dentro, ela não está só confortável num corpo que é dela, numa roupa que é dela, no estilo de cabelo. Não, ela também acaba se sentindo mais livre para conversar, para passar a sua história, né, para fazer amizade, construir relações, construir relacionamentos, que é uma das coisas que a gente mais faz lá dentro da Pascoaloto, né? Eu queria contar para vocês uma política que a gente tem dentro da UAB. Lá também a gente tem uma comissão de diversidade, onde a gente inclusive recebe muitas denúncias, né, de situações que ferem direitos humanos, enfim. Mas dentro da UAB existe uma política de cotas para as eleições. Eu acho isso essencial. Começou com a cota de gênero, então 50% das chapas elas precisam ter mulheres, né? Senão já é um requisito de eliminação mesmo. E mais recentemente a cota racial. 30% da chapa precisa ser pessoas negras ou pardas, né? Então, eu acho isso muito importante dentro da nossa instituição, porque permite que mulheres, né, sejam lembradas para estarem ali também, né? Senão fica aquela corrida pelas mulheres, mas nunca dão a oportunidade, né? Daquele mundo mais dominado pelos homens. Então, quando tem uma política de cotas, isso vai se desconstruindo, e assim como as pessoas pretas e pardas também, que são minoria dentro dos espaços da UAB. E uma política dessa, né, começa a mudar essa situação. Então, é uma política de cotas. Eu queria muito que a gente não precisasse de política de cotas, de Lei Maria da Penha, mas infelizmente não é esse o momento, né? A gente precisa. Né? A gente passa por diversos preconceitos estruturais que ainda estão muito enraizados dentro da nossa sociedade, que infelizmente
é uma maneira de remediar agora, de tornar a nossa vida um pouquinho mais inclusiva, mas ainda assim, né, seria uma sorte se não existisse, se não necessitássemos, né? Oxalá um dia não vamos precisar. É isso mesmo, mais bacana você falar, porque ó, uma coisa também que a gente está fazendo, foi como você falou, né? É a mesma coisa quando fala cota na universidade e tal. Gostaria de não ter, né? Seria ótimo. Seria ótimo. Né? Mas é emergencial. É necessário, sim. Uma questão de retratação. Precisa fazer isso para ter uma aceleração, né? Para trazer uma dignidade. E dentro da empresa, a gente trabalha com as vagas afirmativas, tá? Então, essas vagas afirmativas também é para isso. Então, a gente tem os programas de desenvolvimento, né, da empresa, né? Então a gente tem líderes do futuro, a gente tem o programa Master Gerentes, né? E a gente trabalha com essas vagas afirmativas. As vagas afirmativas são vagas que vão priorizar os grupos subrepresentados. E aí a gente está falando LGBT, QIAPN+, etnia racial, gerações, gênero e pessoas com deficiência. Programa Tec do Futuro, também vagas afirmativas. Então, todos os nossos programas, eles estão priorizando isso. Porque não adianta a gente querer falar que não teve um atraso cultural. Teve um atraso cultural. Isso é histórico, não tem como a gente falar que não. Então, como é que a gente vai oportunizar, tá? Se as pessoas não tiveram as mesmas oportunidades ali, igualitárias? Não adianta. Então, você tem que criar, sim, mecanismos, né, para que essas pessoas possam ter oportunidade e fazer parte, ser inseridas no programa de desenvolvimento. Porque a ideia qual que é? O nome não é programa de desenvolvimento, né? Sim. Então, ali ela vai se desenvolver e ela precisa estar. E ela só vai conseguir se desenvolver se ela estiver ali. Então, por isso que a gente, né? Ali foi legal você também ter falado das cotas, que aí eu lembrei das nossas vagas afirmativas. Eu falei, a gente está 15, nós estamos à frente. Um monte de política pública lá dentro. A gente tem, porque isso eu acho que reflete muito dos nossos números, porque se a gente considerar que hoje mais de 67% das nossas lideranças são mulheres, tenho certeza que muitas dessas lideranças vieram por conta desses programas que abriram oportunidade para vaga afirmativa. Porque hoje, Márcia, explicando um pouquinho, a gente tem uma política interna de promoções muito maior do que o externo. Então, hoje, quando a gente vai subir algum CI para um cargo de supervisão, coordenação, gerência, as oportunidades elas são prioridade para quem já está lá dentro da companhia, por meio de processo seletivo interno ou uma seleção por quem já participou de algum desses programas, como o Master Gerentes. Então, a gente prefere dar uma oportunidade para quem está dentro de casa, como a Jade contou, né? Alguns amigos que vão subindo ali os degrauzinhos da trajetória, do que pegar alguém que já está fora do mercado, né, em outra empresa, mas que já vem pronto. Porque isso dá mais oportunidade de crescimento para quem está lá dentro. E com certeza eu acho que se a gente for considerar esse crescimento expressivo, as vagas afirmativas estão fazendo toda a diferença. Muito legal, isso é um super diferencial, né? A gente não vê isso em grande parte das empresas. Confesso que eu tô muito curiosa para ver os relatórios de transparência salarial sendo divulgados, né? Quando forem divulgados, porque a gente vai ter uma exata noção, né, dessa diferença mesmo que as empresas têm entre homens e mulheres, diferenças salariais. Então, eu tô curiosíssima para ver esse resultado dessas pesquisas que a lei nos proporcionará a partir de agora. E você sabe, né? Aí lá vem, né, a gente falando. O que é muito interessante na Pascoaloto é que a gente já faz isso há muito tempo, desde sempre. Então, esse relatório foi preenchido com muita tranquilidade. Pra gente, nossa, porque assim, qualquer pessoa da empresa que exercer um cargo, seja homem ou mulher, é o mesmo salário. É o mesmo salário, são os mesmos benefícios, não há diferença. Então, isso pra gente é de uma tranquilidade muito grande. Isso aí já é uma coisa do nosso fundador, Dr. Nelson Pascoaloto.
Que era advogado raiz antes, hein? Sim, e que isso continuou na presidência do Rodrigo, agora do Eric Games. Então, isso para a gente é muito natural. Como é que um homem vai exercer um cargo e uma mulher também, a mesma função que ele vai ganhar como diferente? Não, jamais. Então, para a gente, isso é tão tranquilo, só que a gente não vai negar. Você se assusta quando você olha e fala, gente, sério mesmo? Que ainda tem gente que faz isso. E aí, quando você entra para ver relatórios ali, por exemplo, da Ethos, que você vê a discrepância de empresas que fazem isso. E isso aí é de uma desigualdade, uma desumanidade de pessoas. Como é que você trabalha do lado de uma pessoa que você desempenha a mesma função que ela e sabe que ela ganha mais que você, e simplesmente pelo simples fato de você ser mulher? E eu acho que isso é uma coisa muito forte, né? Eu estava conversando isso com algumas das nossas gerentes essa semana e elas falaram, é muito evidente para todo mundo que trabalha aqui que todos recebem valores iguais de salário para os mesmos cargos. Eu vou trabalhar tranquila que eu não tenho dúvidas que aquele outro gerente que exerce a mesma função que eu está recebendo a mesma coisa. E eu acho isso uma fala muito bonita, se a gente considerar o como a gente vê no mercado, né, dessa discrepância. A gente está falando de uma empresa que, como que você vai justificar para 70% das suas colaboradoras que aquela bolinha daqueles 30% tá passando na frente? Isso é injustificável, acho que até pelo organograma que a gente tem, mas é um orgulho ter isso enraizado na nossa cultura desde sempre, porque eu acho que isso dá uma liberdade para a pessoa sentir que ela tem uma oportunidade maior de crescimento ali dentro. Porque a mulher, querendo ou não, no ambiente corporativo, se ela já começa com a linha de largada dela uns metros para trás, ela não vai achar que ela vai competir com aquele homem, ela vai chegar num cargo de liderança, assim, né? Competindo tete a tete com ele, porque ele já ganha mais. E é a realidade do mercado, infelizmente. Então, eu fico muito orgulhosa de ter um ambiente de trabalho onde a gente consegue tranquilamente falar que a gente não tem essa sensação. Porque é só o justo, né, gente? A gente não tá falando de nada fenomenal. Não deveria ser extraordinário, né? E é algo que está na lei há muitos anos, embora agora, né, tenha essa exigência de preenchimento de relatórios, de divulgação desses dados, mas essa equiparação de salário entre homens e mulheres está na nossa consolidação das leis trabalhistas há muitos anos, né? Então é algo que no Brasil, muitas vezes a gente precisa dizer o óbvio na legislação. Sim, né? A gente já tem uma lei uma lei trabalhista que fala dessa igualdade salarial. Temos a Constituição Federal e ainda precisa de uma nova lei só para tratar disso? Precisa, porque a realidade da Pascoaloto não é a realidade. Pensa nesse Brasilzão, do tamanho que nós temos, de tantas discrepâncias, né? Não é a realidade da grande maioria. Então, nossa lei, às vezes, precisa realmente dizer o óbvio. Márcia, o que você acha que vai gerar no nosso mercado com essa abertura dos relatórios de transparência? Você acha que isso vai promover uma mudança muito significativa agora para o direito das mulheres? Pensando que a gente já temos leis, já temos na Constituição, mas agora realmente essa discrepância vai ser exposta aí, né? Eu acredito que vai mudar, vamos passar por essa mudança cultural também, porque o governo federal, entendendo que determinada empresa pratica essa diferença salarial, essa empresa vai ser notificada e ela vai precisar apresentar um plano de ação. Né? Então, com certeza, a gente passa com essa lei uma mudança de cultura e de procedimentos internos, né? Porque uma coisa é ficar só no cultural, outra coisa é vir uma notificação do Ministério do Trabalho dizendo, olha, se adeque, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma mudança positiva muito significativa daqui para frente a partir desses relatórios. Tinha uma insegurança muito grande, porque ninguém queria ter o seu salário ali divulgado, né? Mas me parece que o governo já foi bem claro no sentido de que não vai ter essa divulgação de cargos e salários,
Porque às vezes, lá na Pascoaloto tem uma gerente de recursos humanos, e aí você divulga o salário dela, já fica imediatamente, né, eu estou dando um exemplo, imediatamente identificada aquela pessoa. E como fica a Lei Geral de Proteção de Dados, então surgem aí muitas dúvidas jurídicas mesmo das possibilidades que esses relatórios, os problemas que eles trariam, inseguranças jurídicas. Mas me parece que não temos mais esse problema, porque o que vai ser divulgado é o percentual da diferença por grupos, né? Então, olha, na empresa X, o grupo que envolve diretores, supervisores, gerentes, foi encontrado uma diferença salarial de X%, sem citar cargos e salários, né? Isso que é a expectativa que a gente tem quando, né, ainda não temos esses relatórios em mãos, mas na divulgação imaginamos que seja assim. Então, ultrapassada essa questão que gera, sim, uma preocupação, inclusive concorrencial, né? O concorrente vai lá ver quanto que o gerente de recursos humanos em determinada empresa está ganhando. Então, é uma preocupação legítima das empresas, mas ultrapassada essa preocupação que me parece que está superada, né? Assim, espero, porque eu também não tinha minhas questões, né? Eu também achava que não era muito justo essa divulgação exatamente assim com cargos e salários, mas ultrapassado isso, o que fica? A cultura. Qual que é a política da empresa para a inclusão de mulheres, para a questão de parentalidade, de licenças, né, maternidade, paternidade e assim por diante. Então, a empresa que não estiver, a empresa que estiver praticando essa ilegalidade, ela vai precisar se adequar. Então, o impacto não pode ser outro que não positivo, né? Isso é uma grande conquista. Eu pelo menos, considero uma grande conquista, porque eu acho que a partir de agora é aquilo. A gente vai ter a certeza de que a lei está sendo cumprida, de que a Constituição está ali de olho, que as empresas realmente vão aumentar, né, a igualdade dentro dos seus espaços. E eu achei legal esse ponto, que eu até anotei aqui, que as principais pontos de cultura que eles estão pegando da empresa são realmente plano de cargos e salários, políticas de contratação para mulheres também, que é um ponto interessante, e medidas de apoio à parentalidade. Hoje, 47% das mulheres que vão entrar no mercado de trabalho após uma licença maternidade acham que não vão dar conta e acabam pedindo demissão depois de alguns anos. Gente, 47% da nossa sociedade. Porque não tem apoio, né? Muitas mulheres são sozinhas na criação daquele filho, não tem apoio. Ou se é casada, o homem não entende pela cultura que também é um dever dele, ou não tem uma rede de apoio. Né? E isso é muito real. E você se vê com um bebezinho recém-nascido de 4 meses, sozinha, a gente realmente pensa, nossa, acho que eu não dou conta de tudo isso, né? Então precisa desse apoio, dessas políticas. Isso é um número eu acho um número muito sério, porque isso só reflete a falta de políticas que a gente tem, porque eu acho que se tivesse mais apoio, as mulheres se sentiriam muito mais amparadas. Sim. Tem muita coisa que precisa, acho, melhorar, até falando do que a Márcia falou de políticas públicas, mesmo que você falou. Então, por exemplo, muitas vezes a mulher não tem a rede de apoio, ela também não pode contar com creche. Sim. Entendeu? Exatamente. Então, isso é uma coisa, assim, você vê que muito de coisas de política pública que poderiam apoiar e fortalecer. E aí você vê aí, são municípios, estados aí, que não tem creche para todas as crianças. Isso é um fato, sabe? Então, assim, muitos municípios ali cumprindo taxas ali, mesmo assim, só pagando a multa, porque não consegue também, né, colocar creche. Sim. E aí essa mulher, ela sai do mercado de trabalho. Porque o que ela vai fazer? Não tem como fazer. E é um número muito alto. Não tem como conciliar, né? Entendeu? E aí, dentro da nossa empresa, pelo menos, a gente tenta implementar programas para dar o suporte para essa mulher nesse primeiro momento. Além da gente já contar, né, com todo o apoio de licença maternidade e paternidade, a gente também tem o Materna, que é um programa que é muito especial, porque ele acompanha mulheres nesse primeiro momento do puerpério,
da criança pequenininha. A gente tem mais de 180 mulheres participando. Gostaria que fosse muito mais, Sim. né, por conta do nosso número de colaboradores. E esse grupo, ele é um suporte mesmo para a mãe ter com quem conversar, ter um grupo onde ela se identifica, onde ela pode falar sobre o momento que ela está passando, tanto como mãe, mas também as inseguranças com relação ao mercado de trabalho, a como que está sendo esse momento. Está chegando ali aquele momento do reingresso. E agora? Eu vou ficar longe do meu bebê, o que que eu vou fazer? Então, eu achei muito carinhoso, assim, a presença desse programa também dentro das nossas políticas. Sim. E pode falar um pouquinho também sobre como que ele funciona na prática, Rô? Então, esse programa é o Materna, né? Ele tá até com a qualidade de vida, com a Tamires, né? Minha colega, parceira aí também. E aí o programa Materna, a gente tem as nossas gestantes ali, então todas elas, né? A gente sempre olha e conversa com todas as lideranças e fala assim, ó, vamos iniciar uma Materna, a gente tem um grupo de WhatsApp, então as mulheres entram ali naquele grupo, e aí, a partir daquele momento, a gente passa, de certa forma, a assistir. Assistir de que forma, né? Então, primeiro elas vão interagindo entre elas, e é muito legal a interação. Às vezes fala assim, gente, meu filho não se adaptou com não, e aí não sei o que, aí uma já fala, não, comigo aconteceu a mesma coisa, sabe aquela coisa? Porque uma troca, é uma né, de troca, experiências. né? Ainda mais quando a mãe é de primeira viagem, tudo é muito desesperador, né? Então, tem todo esse respaldo. Então, a nossa médica do trabalho também está ali acompanhando, a psicóloga, a gente também aqui da responsabilidade social, né, para olhar, para dar todo esse respaldo. Tem alguns encontros, né, que antes a gente gostava de fazer presencial, trazendo também, né, para falar sobre a amamentação, trazendo também advogadas aí também para falar, né, da questão jurídica, da licença maternidade, como funciona, né? Nós somos uma empresa cidadã, então são 6 meses de licença maternidade. Normalmente as mulheres, quando saem de licença, elas já jogam junto ali mais um mês de férias, então elas ficam 7 meses com aquele bebê, o que aquilo já é maravilhoso, cria um vínculo muito bom, né? Então tudo isso fortalece. Então são essas coisas, e mesmo quando ela vai retornar, a gente tem todo um cuidado que às vezes elas falam assim, poxa vida, olha, antes eu era do turno tal, só que agora eu só vou ter o apoio, mas a pessoa aí vai estar no contraturno, que pode me apoiar, que é a minha irmã, que é não sei o que tal. Vocês podem me ajudar? Então a gente vai criar oportunidades para ver o que a gente consegue fazer para que essa mulher consiga voltar tranquilamente, né? E se a gente consegue ali naquele momento fazer essa troca de turno. Então, é o que a gente quer, fortalecer aquele vínculo e saber que ela está gestante, vai ficar um período afastada, permanece ali, mas ela é importante para a gente. E qualquer sinal do que ela precisa, ela pode contar conosco. Então, são esses vínculos, né, que eu acho que fortalecem cada vez mais. A gente precisa olhar para cada política nossa e a todo momento a gente escutar as pessoas. Então, quando elas trazem algum apontamento, a gente olha e fala, poxa, a gente não tinha pensado nisso. Nossa, interessante. Então, vamos fazer alguma coisa? Então, nesse sentido. Então, cada ano a gente aprimora, né? O Materna. E a gente escuta, e a gente quer saber delas. E aí, o que você está fazendo? E a gente passa a acompanhar um período maior. Então, não é aquela tal história, vou acompanhar enquanto você está gestante, depois tchau. Não, a gente continua. Tá? É lógico que ela também fica. Se de repente ela falar, gente, muito obrigada aqui, mas o grupo está falando demais, porque o grupo fala, gente. O grupo fala. Fala muito. Mas elas gostam. Então é isso, vendo assim, gente, nossa, alguém sabe onde eu procuro a chupeta XYZ, troca dicas, tudo, né? E vai falando. Então isso é muito bacana, porque é um momento que ela está ali. Então eu acho que mantém uma conexão, né, com outras pessoas, mantém aquele vínculo e depois quando ela retorna. Então, quando ela retorna também, a gente quer dar todo aquele respaldo, falando assim, a gente sabe como é que é, né? Poxa, né? Sai para trabalhar, fala assim, meu bebê, deixa em casa, meu Deus, né? Então, quer saber. E a gente quer saber também, tá feliz, tá bem, tá se sentindo segura? É isso. É Materna. É muito gostoso, né? Esse tipo de programa, Muito bom. gente. Foi muito bom tu poder trazer esse espaço aqui, trazer vocês, falar um pouquinho mais desses programas, dessa diversidade, como que isso tem acontecido não só dentro da nossa empresa, mas em comparação com a sociedade que a gente está vivendo também. Que é isso, o mundo tem que caminhar junto. Conforme a sociedade for evoluindo as práticas, a gente tem que correr para evoluir ainda mais as nossas e com certeza tentar se manter aí à frente do mercado.
nesse momento. Gente, queria muito agradecer a presença de todas vocês para essa roda de conversa mesmo, para trocar essas experiências, essas vivências. E vou deixar um espacinho para vocês falarem as últimas considerações, se vocês quiserem, que a gente já está encerrando aqui o nosso episódio. O que vocês Eu acharam? quero agradecer, adorei estar com vocês, né? Sempre uma oportunidade de aprendizado. E dizer para que as mulheres, né, que estejam nos ouvindo, nos vendo, não desistam dos seus sonhos, que apoiem umas às outras, né? Eu acho que aquele chavão que tem sido muito utilizado de ninguém solta a mão de ninguém é o que a gente precisa para a nossa vida, né? Como um todo. Se ajudar, porque o mundo já está muito difícil. Então a gente precisa incentivar umas às outras. Sim, também estou muito feliz de ter feito parte disso. Eu acho que eu falei menos assim, mas para mim eu absorvi tanta coisa que tipo vai servir para eu passar tudo isso que eu ouvi aqui hoje para pessoas que eu tenho próximo a mim. Fiquei emocionada diversas partes aqui hoje porque conheço pessoas, situações que vêm acontecendo e que esses programas cabem a certas pessoas, mas de uma certa forma às vezes elas não sabem como chegar. Então, me serviu muito e eu quero levar essas pessoas para o caminho até chegar nesses programas, que é muito lindo e é especial demais fazer parte da Pascoaloto, como tudo que a gente colocou aqui, pontuou hoje. É uma empresa que é magnífica e acolhe muito todos os tipos de pessoas mesmo. Bom, quero agradecer também, fiquei muito feliz, tá? Nicole, adoro a Nicole, a gente é parceira, né? Estamos junto aí, Comitê de Diversidade e Inclusão, Programa Influencers, né? A Nicole é talentosíssima, obrigada, viu, pela parceria. Imagina. Obrigada pelo convite. Teremos muito mais ainda para Opa, fazer esse pode ano. contar. Márcia, é sempre um prazer falar com você. Muito obrigada mais uma vez. Generosidade demais de vocês da OAB. Amanda, Bassoli, linda também. A Gabi, a Gabriela. Jade, não te conhecer pessoalmente. Você é linda, prazer te conhecer, tá? Qualquer coisa, se você quiser perguntar mais o Empodera-se ou qualquer coisa, depois a gente já troca um telefone, tá? Sim. Queria aproveitar o espaço, gente, para deixar um recado super importante, porque a gente está falando aí do Mês das Mulheres, vamos entrar com o programa do Empodera-se e falar do problema da violência. Eu sei que quando a gente roda com o Empodera-se, a gente já escutou, tá? Muitas mulheres trazendo relatos que, poxa vida, não funciona, porque, eu vou na delegacia, eu fui maltratada, eu fui destratada pelo delegado, porque não foi na delegacia da mulher, enfim. E uma vez, com vocês da OAB, eu achei muito bacana, porque a gente aprende, né? Eu também não sabia. E aí, uma das advogadas falou assim, gente, mas quando isso acontecer, né, de vocês não serem bem recebidas, né, ali bem acolhidas numa delegacia, vocês têm que reclamar na corregedoria, né, porque se vocês não fazem isso, a corregedoria, ela precisa saber, porque aí ela vai saber que está acontecendo algum problema naquela delegacia. E eu achei muito interessante ter vocês da OAB ali para passar essa informação, porque nem eu sabia, né? Então, Sim. Cara, como é interessante a gente ter a informação. E por que eu quero deixar um recado? Porque mesmo que algumas mulheres, tá, a gente escuta assim, não adianta denunciar, porque não vai acontecer nada, não acontece nada. Eu sempre falo, e eu disse até para a Letícia, que a gente vai levar o programa esse ano levando essa fala. A gente sabe que é difícil, sim. A gente sabe que é um momento tenebroso, horrível que você passou, mas você precisa denunciar. Porque se você não denunciar, não tem dado. Se não tem dado, não tem estatística. Se não tem estatística, não muda a política pública. Então, é doloroso, é péssimo, isso que você passou, ninguém merece passar. Só que aconteceu. Então, você precisa denunciar. Denuncie, porque a gente precisa ter número. A delegacia precisa ter número, precisa ter estatística para aumentar a política pública. A Lei Maria da Penha, ela já existe, mas ela pode até ampliar. Se olhar para esses números que crescem. Então, não denunciar não muda o número. Se você não muda o número, não muda o jogo. Então, a gente quer falar isso. Para quem sofre violência, é difícil, mas denuncie. E conta com a gente,
e participem do programa Empodera-se. É isso, muito obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente. Quem assistiu esse primeiro episódio aqui do Conexão HD, vão vir muitos mais episódios temáticos. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, tarde ou noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigada.